Bom dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana em Tauá, e hoje meditaremos em Mateus 26, versos 36 a 46, sobre o tema Um coração que se derrama na presença de Deus. Eu quero convidar você a ler o texto bíblico, Mateus 26, do verso 36 ao 46, que diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Um coração que se derrama na presença do Pai. Queridos, após a ceia do Senhor, no momento em que Pedro e os demais discípulos foram avisados sobre a difícil hora que teriam de enfrentar, Jesus vai com eles ao jardim de Getsêmani, lugar onde costumava orar. Getsêmani significa prensa de azeite ou prensa de óleo. O verso 36 fala sobre esse referido jardim, e ele localizava-se na encosta do Monte das Oliveiras, e existe ali até hoje. Como dito, Jesus costumava orar com seus discípulos naquele lugar. Embora o mestre não tenha dito previamente para onde iria, Judas, que estava acostumado à rotina do grupo, o fez supor que Jesus estaria ali e levou os algozes do Messias àquele lugar. No verso 37 nós vemos Jesus convidando os seus discípulos mais próximos a orar com ele. Muitos estudiosos dos evangelhos afirmam que, do grupo dos 12, Jesus tinha maior apego a 3 de seus discípulos: Pedro, Tiago e João, esses 2 últimos filhos de Zebedeu. E dos 3 tinha maior amizade com João, a quem é chamado de discípulo amado. Queridos, isso nos mostra algo muito belo em todas as pessoas. Nós precisamos de amigos para nos alegrar e nos ajudar a enfrentar os momentos cruciais de nossa vida. Jesus era 100% divino, mas também era 100% humano. E em seu lado humano demonstrou a necessidade de ter amigos. Eu fico pensando, imagine eu e você. O verso 38, Jesus derrama sua alma. Jesus os levou ali para orar, para enfrentar o momento mais angustiante de sua existência terrena. Ele afirmou: A minha alma está profundamente triste até a morte. Há muito a se dizer, ou muito a se pensar, sobre esta angústia de Jesus. Mas comumente erramos os motivos, confundimos as razões desse momento. A angústia do Salvador
não estava no temor pelo qual haveria de passar nas mãos de seus algozes, e nem pela dor física a ser enfrentada na cruz. Ele estava triste e angustiado por causa do cálice da ira divina que haveria de beber. Que cálice era esse? Nossos pecados sobre si. Quando olhamos para os relatos proféticos, percebemos que o cálice é frequentemente usado como símbolo de ira. O verso 39 nos fala deste cálice. Jesus disse: se possível, passe de mim este cálice. Isaías 51, 17, Isaías 51, 22, Jeremias 25, 15 a 17 e 27 a 29, Lamentações 4, 21 e 22, Ezequiel 23, 31 a 34 e Abacuque 2, 6. Todos esses textos proféticos apontam para a ira divina sendo derramada sobre o pecado, como um cálice. No dia seguinte, Jesus teria de levar sobre si a plenitude da ira divina por causa dos pecados de muitos, conforme é relatado em Hebreus 9, 28, que diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Isaías 53, nos versos 10 e 11, nos dizem o seguinte: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Paulo ainda diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você consegue perceber qual a razão da tristeza e da angústia de Jesus aqui? Ele carregou sobre si todos os nossos pecados na cruz. O preço pelos nossos pecados foi a cruz para Jesus. E agora eu quero que você corra os seus olhos até Mateus 27, verso 46. Agora, vá lá. Olha o que está escrito ali. Mateus 27, 46. Você consegue entender a razão do sofrimento de Jesus? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A razão da angústia, a razão da tristeza, a razão do sofrimento de Jesus foi a separação do Pai. Eis a razão. Mas Jesus disse: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Cristo, em sua humanidade, voluntariamente se entregou para pagar nossos pecados, os meus e os seus. Ele justo e nós pecadores. Ele santo e sem pecados, e nós culpados até o último grau. Nós vemos nos versos 40 a 45 que Jesus está travando a maior batalha de oração de sua vida, com o coração cheio de tristeza e dor pela separação que haveria de passar do seu Pai, e seus amigos estão fazendo exatamente o quê? Dormindo profundamente. Por 3 vezes, ele vem a seus discípulos, os que ele tinha mais proximidade, àqueles que ele tinha pedido que vigiassem com ele e também por ele. E nas 3 vezes, os encontra sucumbindo aos desejos da carne. Ele há pouco havia dito, no momento da ceia, que seria traído e abandonado por todos, e todos eles fizeram promessas de que não o abandonariam. E na hora mais crucial, em que ele os convida para orar, os encontra dormindo. E o verso 43 nos diz que os seus olhos estavam pesados
Lucas nos diz que este momento foi tão intenso que o seu suor se tornou em gotas de sangue. O verso 45 nos diz, de Mateus 27, que Jesus se dirige a seus discípulos ao voltar a terceira vez e afirma: o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. O verso 46 relata que Jesus os chama para sair dali. A hora era chegada e seus inimigos já estavam à espreita. Iria se deparar com o último dos desafios, o encontro com Judas. Tudo que vimos nesse texto, nessa passagem, me faz pensar em algo comum a todos nós, a mim e a você. Os momentos mais conflituosos que enfrentamos na vida, enfrentamos sozinhos, se olharmos da perspectiva humana. Mas quero concluir essa reflexão trazendo uma palavra de alento ao seu coração. A ajuda humana, por mais próxima que esteja de nós, pode falhar. Mas Deus não nos abandona. Lucas relata algo interessante sobre esse momento. Lucas 22, 43 nos diz que lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. Há uma controvérsia no entendimento dos estudiosos quanto a este versículo. Mas eu finalizo a nossa reflexão de hoje concordando com a palavra do evangelista Lucas. Nosso Deus é aquele que prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não abandona seus filhos. Deus não abandona seus filhos. E aqui eu quero trazer uma reflexão às pessoas que estão distanciadas da fé. Muitas vezes, na igreja, no ambiente da igreja, nos decepcionamos com a reação das pessoas e nos afastamos da fé. Mas eu tenho uma pergunta no meu coração, eu quero que você faça essa pergunta ao seu coração. Quando foi que Jesus decepcionou você? Quando foi que Deus decepcionou você? Pessoas podem nos decepcionar, pessoas podem nos deixar na mão, pessoas podem nos abandonar, mas Deus não nos abandona. Se você é alguém que está distanciado da fé, o meu convite, o convite da palavra de Deus a você é: retorne. Deus não nos abandona. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por a reflexão desta palavra de hoje. Pedimos, ó Deus, que ela leve alento aos corações. Queremos, ó Deus, e precisamos ouvir a Tua voz, não apenas nos nossos ouvidos, mas no nosso coração. Então, fala aos nossos corações, Senhor. Fala ao coração do meu amado irmão ou irmã ouvinte que está assistindo este devocional. E muda a disposição do coração, Senhor. Assim eu oro em Cristo Jesus. Amém. Queridos, eu quero fazer um agradecimento. De ontem para hoje, o nosso canal aumentou assim substancialmente. Ontem pela manhã nós tínhamos 80 assinantes do canal. Hoje nós estamos com mais de 120 assinantes. Isso é algo gracioso. Eu preciso agradecer a você. Por quê? Porque quanto mais pessoas assinam o canal, mais possibilidades nós temos de evangelizar, de compartilhar, de levar essa palavra aos corações. E é esse o meu pedido a você. Compartilhe esta palavra, comente, faça com que esta palavra chegue a mais vidas, para que mais vidas entendam que o amoroso Deus, que o cuidadoso Deus tem um plano e um projeto para a vida de cada um de nós. Deus abençoe a sua vida, em Cristo Jesus. Amém.